A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, dá uma força para amigo. Vamos nos ajudar? Então, hoje a gente vai falar aqui na Bíblia sobre o Salmo 23, de uma forma mais clara, de uma forma mais esclarecedora, para que os irmãos entendam de vez esse salmo, que parece ser simples, mas ele tem muito mais coisa do que a gente consegue enxergar. Vamos lá? Então, o salmo começa assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, aqui Davi está se colocando no lugar de ovelha. O pastor se colocando no lugar de ovelha. Ou seja, ele sabe que o mesmo cuidado que ele tem com as ovelhas dele, Deus vai ter com ele. Porque a própria Bíblia diz que o Senhor é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, quando a gente coloca Deus como nosso pastor, a gente está falando: Deus, a minha segurança depende de Ti. Os meus caminhos dependem de Ti. O meu andar depende de Ti. Ou seja, Davi está nos mostrando humildade em reconhecer que a ovelha tem necessidade do pastor. Ou seja, nós cristãos que somos considerados as ovelhas de Cristo, temos a necessidade de ter Ele como nosso guia, de ter Ele como nosso mestre. Ponto 1 esclarecido? Vamos para o ponto 2. O ponto 2 fala que deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmãos, um pastor de ovelhas geralmente guia suas ovelhas no deserto. Ou seja, um lugar escaldante, um lugar com sol, um lugar que não é fácil para que a gente lide com as coisas. Deserto é lugar de luta, deserto é lugar de complicações, deserto é lugar de prova. Só que ao mesmo tempo, o deserto é a escola do Senhor. E quando Davi fala isso, que Deus guia ele sobre as águas tranquilas, sobre os pastos verdejantes, Davi está falando o quê? Quando Davi saía com as ovelhas, ele ia pelo deserto. Mas no meio do deserto, Deus da providência mostrava a ele um pasto verde. O Deus da providência levava a ele às águas tranquilas. Por quê? Ovelha não pode beber água turbulenta. Ovelha de Deus não pode beber água turbada. E que água é essa, irmão? A água da violência, a água da intriga, a água da confusão. Ou seja, a ovelha que segue o pastor, ela vai ser guiada para as águas tranquilas. Porque quando a ovelha, naquela época, falando da ovelha física mesmo, a ovelha, o animal, bebia na água turbulenta, ela se afogava. A ovelha, quando ela ia para a água que não era tranquila, ela poderia cair lá dentro. Ou seja, o bom pastor, além de dar vida, de te mostrar o caminho, ele te dá a água. E Jesus Cristo nessa hora está te dando a água da vida. E a água da vida é uma água tranquila. Ou seja, não aceite qualquer água, não aceite a água turbulenta e não aceite menos daquilo que Deus quer te dar. Porque a água do mundo te dá sede de novo, mas a água de Cristo te sustenta eternamente. Ele mesmo fala que ele é a água da vida. E a água da vida é a água boa, é a água que a gente deve beber. E os verdes pastos é por isso, irmão, porque o deserto era escaldante, mas no meio do deserto, Deus mostrava um campo verdinho, um campo tranquilo, um campo verdejante. Ou seja, além do verde, ele é verdejante, ele é repleto de natureza, ele é repleto de sombra. Ou seja, Deus está mostrando que quem segue o pastor pode estar até no deserto, mas no meio do deserto eu vou te dar uma providência, eu vou te dar um refrigério. Ponto 2 esclarecido, vamos para o ponto 3. O ponto 3, irmão, fala assim: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ponto 3 interessante, irmão. Refrigera minha alma, guia-me na justiça, por amor do seu nome. Ou seja, quem ama a Deus tem que ser justo. Quem ama a Deus tem que aceitar a justiça e não a injustiça. E outra, só tem refrigério quem é justo, quem anda na justiça. Não adianta a gente cometer coisas erradas, cometer injustiças e querer o refrigério de Deus. É isso que ele falava. O deserto poderia ser escaldante. Davi poderia cometer uma injustiça, levar a ovelha para um lado, para o outro, para fugir do sol. Mas como Davi foi justo, aí Deus veio com o pasto verdejante, aí Deus veio com as águas tranquilas. Ou seja, irmão, por mais difícil que pareça, seja justo no seu trabalho, na sua igreja, em qualquer lugar que for.
porque no meio da justiça há o refrigério, mesmo que quando a justiça estiver acontecendo, seja árduo, seja difícil, pode parecer que você está sendo otário, pode parecer que você está sendo passado para trás, mas no fim desse ciclo, no fim desse processo, o refrigério vem, porque o refrigério só vem sobre os justos. Ponto 3 esclarecido, irmão. Vamos para o ponto 4. O ponto 4 fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ponto interessante demais, irmãos, o ponto 4. Ele fala sobre justiça, fala sobre cajado. O bom pastor de ovelha, quem estuda a Bíblia sabe que as ovelhas eram corrigidas com a vara, com o cajado, e era corrigida para o seu próprio bem. Ou seja, quando Davi fala, Deus pode me consolar com o seu cajado e com a sua vara, Deus está falando assim, Deus, mesmo que tu me dê o teu castigo, mas eu sei que o teu castigo é bom. O teu castigo é para que quando eu chegue no vale da sombra da morte, eu não tema mal algum, porque eu respeitei teu castigo, eu sei o meu limite, e o teu castigo não é para o meu mal, mas sim para o meu bem. Porque o castigo de Deus pode parecer ruim, porque somos carne, somos homens e às vezes não entendemos. Mas o castigo de Deus é algo bom, irmão. A ovelha rebelde merece castigo. Eu mereço castigo quando eu me torno uma ovelha rebelde. Por que Davi fala isso? O vale da sombra da morte era quando o pastor pegava as ovelhas, no meio do deserto tinha umas montanhas. Aqueles caminhos na montanha que eram precipícios eram chamados de vale da sombra da morte. Ou seja, a ovelha que era rebelde, a ovelha que era precipitada, que não recebia e não queria o castigo do bom pastor, ela tropeçava, ela caía. Então, irmãos, o castigo é necessário porque o cristão de verdade cresce com o castigo. Hoje em dia, nós ouvimos falar sobre amor, 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 amor. Deus é amor e é a maior prova de amor. O amor é o maior de todos os dons. Mas ao mesmo tempo que ele é amor, ele é fogo consumidor, irmão. Vou dar o exemplo do ladrão da cruz. O ladrão da cruz pediu perdão. Jesus perdoou ele, mas não fez ele descer da cruz. Ele continuou lá e morreu. Ele foi perdoado, foi para o céu. Mas o que ele precisou pagar, ele pagou. Então, irmãos, que a gente entenda de uma vez por todas que Deus é amor, mas é fogo consumidor. E quando Deus nos corrige, pode até parecer que é dureza, pode até nos machucar como ego de homem ou mulher. Mas não deixemos o ego inflamar e ultrapassar o verdadeiro e genuíno evangelho, que é o quê? Arrependei-vos, 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 porque a porta é estreita e ainda não foi reformada. Entenderam, irmão? Aqui no 5, interessante, Davi fala assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Irmãos, tem que ter muita maturidade para falar para Deus preparar uma mesa na frente dos inimigos. Se fosse eu, se fosse você, talvez, a gente ia pedir a morte dos nossos inimigos, mas Davi não pediu a morte de quem o odiava. Davi pediu o arrependimento. Então que a gente entenda de uma vez por todas com Davi isso, que a gente não deve desejar a morte do nosso próximo, mas a gente tem que desejar que ele se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecados e venha até nós de forma de amizade, porque, como eu disse, cristão é amor, cristão é consolo, cristão é cajado, mas para o próprio crescimento, arrependimento, maturidade e união. Então que a gente entenda de uma vez por todas, não vamos desejar a morte dos nossos inimigos, vamos desejar o arrependimento para que eles possam se tornar nossos amigos. Entenderam, irmão? Sexto e último ponto. Certamente que a bondade em mim e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmão, só quem faz isso tudo tem vida longa. Mas não é somente vida longa, é vida longa e próspera. Não próspera de dinheiro, pode até ser, mas não somente financeiramente, materialmente, mas com saúde, com alegria, com felicidade. Então que a gente possa entender que a boa ovelha, ela recebe o castigo, mas ela recebe como correção de amor. Que a boa ovelha, ela mesmo que esteja no deserto, ela vai ter verdes pastos e águas tranquilas. Que a ovelha não pode desejar inimizade, mas sim amizade, porque a ovelha junta é mais difícil do lobo pegar. Agora a ovelha que fica separada e sozinha, o lobo vem e traça. Então, irmãos, que a gente entenda de uma vez por todas,
o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor principalmente à correção, nos livra do vale da sombra da morte, nos faz viver longos dias e nos faz viver bem, com alegria e prosperidade. Que a gente se torne ovelhas dependentes de Cristo e não ovelhas rebeldes que queiram se separar, porque a ovelha que se separa, o lobo vem e traça. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Pode ser que eu tenha falado algo que ofenda A, ofenda B, mas não foi com esse intuito. Meu intuito aqui é pregar o verdadeiro evangelho de Deus, que é o arrependimento. Sem arrependimento é impossível agradar a Deus, porque nosso Deus, ele até perdoa, mas a gente tem que querer ser perdoado. Não adianta a gente ficar querendo dar jeitinho no evangelho não, irmão. O castigo se faz necessário. E o principal não é nem o castigo, é o aceitamento que a gente tem, porque não adianta a gente ouvir pregação, ouvir pastores falar, ouvir Deus falar e não querer mudar, querer distorcer a palavra de Deus, sendo que Deus pregou, Jesus pregou, João Batista pregou, todos os profetas pregaram arrependimento. E hoje, quando a gente prega arrependimento, prega que Deus castiga, que além de amor ele também é fogo consumidor, muitas pessoas empinam o nariz, distorcem o que a gente falou, fala que não é assim que a gente deve amar. Sim, a gente deve amar, deve fazer tudo isso, mas a gente tem que entender que a porta continua estreita e ela nunca vai ser reformada, porque o mesmo Deus que estava lá em Gênesis é o mesmo Deus que está em Apocalipse. Ele não mudou em nenhuma fase da Bíblia. Então que a gente possa entender isso de uma vez por todas. Muito obrigado e se inscreva no canal.